Olá, quinto ano, tudo bem? Estão animados para mais uma semana de videoaula, né? Vamos dar continuidade ao conteúdo que fala sobre o espaço urbano brasileiro. Na aula da semana passada, nós falamos sobre os problemas sociais, né? Que essa urbanização trouxe também, que não foi apenas o progresso, né? Mas problemas sociais como o de moradia que a gente discutiu na aula passada. A gente conheceu o texto chamado Casa de Júlia, onde fala de uma família que foi despejada de um local que tinha sido invadido e passou a viver na rua. Então essa é uma realidade de muitas famílias brasileiras, a falta de moradia, que a gente conheceu na aula da semana passada, certo? Então, os problemas sociais, eles afetam a população como um todo. Mas quem sofre muito mais com esses problemas são aquela parte da população com uma renda mais baixa, né? Os mais pobres entre as pessoas da população brasileira. E nesta aula a gente vai conhecer outros problemas sociais. Será que você consegue descobrir? Eu vou colocar duas imagens para você tentar identificar. Tenho esta primeira aqui de um caminhão passando em uma via e aqui eu tenho um carro. A partir dessas duas imagens, será que você consegue identificar qual outro problema social que a gente vai discutir nessa videoaula? Pensem aí, enquanto vocês vão pensando, peguem o livro para a gente começar. Então, crianças, conseguiram identificar o outro problema social que nós vamos estudar hoje? Bom, de acordo com as imagens que eu apresentei para vocês, nós vamos estudar sobre a mobilidade urbana. E você sabe o que significa mobilidade? Mobilidade é o movimento ou o deslocamento de pessoas de um lugar para o outro. Então, com o aumento da população, há também o aumento da frota de veículos particulares nas cidades. É comum que em alguns horários do dia, principalmente no começo da manhã, no horário do almoço e no final da tarde, existam longos trechos de lentidão que se formam por conta de todo esse deslocamento de carros nas principais vias de circulação das cidades, como você pode observar aí na página 24, a imagem de um congestionamento na via de circulação em Brasília. A gente já sabe que Brasília é uma cidade planejada, né? Mesmo sendo planejada, ela encontra esses problemas sociais, como no caso aí, o aumento da frota de veículos particulares. Já o problema da mobilidade com o transporte público é a insuficiência da frota de veículos, ou seja, há poucos veículos coletivos, como ônibus e metrôs, para atender a população. As pessoas mais atingidas que utilizam esse tipo de transporte são os trabalhadores, que necessitam diariamente desse transporte para se locomover até o seu local de trabalho. Mas todas as pessoas que dependem em algum momento desse tipo de transporte acaba sendo afetado, seja para ir à escola, para ir ao médico ou fazer algum outro tipo de deslocamento. E o último problema social urbano que a gente vai conhecer é o acesso às condições de vida digna, por conta da falta ou da escassez de emprego. O subemprego é um outro tipo de problema social que afeta grande parte da população das cidades. É uma maneira informal de emprego, ou seja, que não tem carteira profissional assinada, nem tem os direitos trabalhistas garantidos por lei. Ou seja, essas pessoas trabalham informalmente. E aí a gente pode usar como exemplo o vendedor ambulante. Da página 25 temos uma imagem, né, dessa pessoa trabalhando num emprego informal. Podemos citar também um feirante como exemplo de trabalho informal, onde não tem esses direitos garantidos, não tem a carteira assinada.
Um outro tipo de problema social urbano relativo a esse acesso às condições de vida digna é a impossibilidade de acesso à escola e a hospitais. Esses problemas de condições básicas, como o acesso à escola e a hospitais, acontece pela falta de estrutura que há em muitas cidades, que não garantem o acesso a grande parte da população, né? Com escolas que não têm uma boa estrutura ou não absorvem toda a clientela de um determinado lugar. E a mesma coisa acontece em relação aos hospitais. Então, estamos falando de condições básicas de vida. Ter um emprego digno, ter acesso à educação e ao sistema de saúde. Isso tudo é básico para a gente viver o nosso dia a dia. E a grande parte da população brasileira não tem acesso a essas condições, pois é dever do poder público, que tem responsabilidade social, tanto municipal como estadual ou federal, atender também às demandas sociais nas áreas urbanas menos privilegiadas. Então, crianças, o processo de urbanização do Brasil, ele não trouxe apenas progresso, como nós vimos, o desenvolvimento de muitas cidades, mas esse desenvolvimento e essa urbanização trouxe também problemas sociais, como nós conhecemos, né? O problema relacionado à moradia, à mobilidade, à geração de emprego, o acesso às condições básicas de saúde e educação. Então, a partir dessas informações que nós identificamos nas nossas videoaulas, agora nós vamos começar uma atividade. Então, eu vou pedir que você pause o vídeo e realize as questões propostas. Na página 26, a seção Lápis na Mão, e na página 27, a seção Geografia na Prática, você vai resolver apenas as questões 1 e 2. Vamos lá? Então, crianças, realizaram com facilidade a tarefa? Vamos analisar essas respostas? Na questão número 1, sobre a urbanização brasileira e os problemas sociais, é correto afirmar que, primeira afirmativa, a urbanização se concentrou principalmente na região sudeste do Brasil. Isso fez com que muitas pessoas buscassem melhores condições de vida nas cidades dessa região. Essa afirmativa é correta. Em algumas aulas atrás, a gente analisou um quadro onde pôde perceber o crescimento da população na região sudeste, né? E isso se deu por essa busca, que as pessoas foram atrás de melhores condições de vida. Então, marque a primeira afirmativa como correta. Segunda afirmativa, a urbanização brasileira ocorreu de forma lenta, proporcionando o crescimento econômico de todo o território nacional. Essa afirmativa ela não é correta, porque a urbanização do Brasil ela não se deu de forma lenta, muito pelo contrário, se deu de forma rápida, desordenada e sem planejamento. Então vamos à terceira alternativa. As cidades cresceram de forma muito rápida e não conseguiram absorver toda a população que migrava da área rural para a área urbana. Então essa é a afirmativa verdadeira, né? Que é o contrário da afirmativa anterior que nós analisamos. E a última afirmativa da questão número 1 diz que a maioria das cidades brasileiras cresceu respeitando o planejamento urbano e por isso são raros os problemas sociais que a população enfrenta no dia a dia. Também não é uma alternativa correta, né? Muito pelo contrário. Não respeitou esse crescimento, né? Não houve um planejamento em muitas cidades e nós identificamos que existem muitos problemas sociais enfrentados pela população. Agora a questão número 2 pede para você analisar a fotografia e as afirmativas a seguir e marcar a alternativa que considerar correta. Então vamos analisar primeiro a fotografia, que você pode olhar com mais riqueza de detalhes utilizando o QR Code que está aí ao lado da imagem. Essa fotografia é uma paisagem da área urbana de Belo Horizonte, em Minas Gerais.
No primeiro plano, é possível observar a comunidade do Morro do Papagaio e no segundo plano, as construções do bairro Santo Antônio. Através da observação dessa fotografia, a gente pode identificar a separação socioespacial que existe aí nesse local. Nós temos uma área com habitações construídas em um local irregular, no caso são as casas que foram construídas no Morro do Papagaio, e na outra imagem nós temos construções aí em um bairro com uma melhor qualidade, uma melhor infraestrutura. Você vê muitos prédios, né, nessa área. Então, há uma divisão socioespacial aí que diferencia por essas características a imagem que a gente observa aí na fotografia. Então, de acordo com as afirmativas relacionadas a essa paisagem que você já leu, você deve ter marcado a alternativa D, onde diz que as afirmativas 1, 2 e 3 são as corretas. Todas essas informações apresentadas nessas afirmativas, elas estão corretas, fazendo referência a essa fotografia e a essas características apresentadas na paisagem, onde mostra a segregação, que é essa separação socioespacial desse espaço urbano aí em Minas Gerais. Você também consegue observar que há bairros com boas condições de infraestrutura, como é o caso desse bairro de Santo Antônio, e tem o outro local, o Morro do Papagaio, com uma condição, básica e precária. A infraestrutura do local não é adequada para essas famílias estarem aí. E a terceira alternativa, o problema da habitação nas grandes cidades brasileiras é fruto da desigualdade de renda ou a falta de emprego. Já analisamos que esses são dois fatores, São dois problemas sociais de muitos brasileiros. Agora vamos analisar as questões da página 27. Na seção Geografia na Prática, você lê um texto e a partir da leitura desse texto, a questão número 1 pede para você destacar com um lápis de cor amarelo a frase que indica o assunto principal da notícia. Então, você deve ter destacado aí com um lápis de cor amarelo a seguinte frase: o problema da mobilidade urbana nas grandes cidades é um dos principais desafios para melhorar a qualidade de vida da população, que são a melhoria das vias, para o ir e vir das pessoas e dos veículos. E a questão número 2 pede para você pintar as palavras-chave relacionadas aos problemas social urbano tratado nessa notícia. Você deve ter pintado as plaquinhas com as palavras trânsito, congestionamento e transporte público, já que o texto ele fala do problema de mobilidade urbana nas grandes cidades. Certo, crianças? Espero que todos tenham acertado a essas respostas. Quem não acertou, faça a correção. E para finalizar a nossa aula, nós temos a questão número 3 aí na página 27, onde você vai fazer uma pesquisa e escrever o que é mobilidade urbana. A partir dessa pesquisa e com a ajuda do QR Code, que também tem aí ao lado da questão, você vai escrever no espaço abaixo o resultado da sua pesquisa e a solução encontrada para esse problema social aqui no nosso país. Então, você vai registrar o que é mobilidade urbana a partir da sua pesquisa e vai escrever uma solução, uma sugestão de solução para esse problema de mobilidade urbana nas grandes cidades. Certo, crianças? Façam com capricho a sua tarefa de casa e na próxima aula a gente continua a nossa conversa. Beijo, fiquem bem.